ex-presidente Jair Bolsonaro estivesse elegível, machista, cara. e se as eleições presidenciais fossem hoje, Bolsonaro venceria Lula no segundo turno. Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, Bolsonaro teria mais de 45% dos votos contra 40,2% do atual presidente da República. No primeiro turno, ainda com outros nomes na rodada, Bolsonaro seria líder com 36%. Em segundo lugar, está o presidente Lula com cerca de 33% dos votos. Bem distante na terceira colocação está Ciro Gomes com 7,7%. O nome do cantor sertanejo Gustavo Lima também já está sendo testado e já alcança 5% dos votos. Que loucura, gente! Os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aparecem empatados com 2,7%. Por último, está o governador do Pará, Helder Barbalho, com 1% das intenções de voto. A pesquisa também testou cenários alternativos, sem Bolsonaro, por conta da sua inelegibilidade. O levantamento apontou que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, é a alternativa mais competitiva da ala bolsonarista para enfrentar o presidente Lula. Ela aparece à frente do atual presidente numa simulação de segundo turno, com quase 43% dos votos, contra 40% de Lula. Mas apesar desse desempenho, o Lula ainda lideraria num primeiro turno sem Bolsonaro na jogada. Meu querido Sérgio Marques, será que está acontecendo com Bolsonaro a mesma coisa que aconteceu com Donald Trump? Você tem um candidato Joe Biden, um candidato indisciplinado do ponto de vista fiscal, que gasta mais do que arrecada, um candidato muito focado em políticas ideológicas, esquecendo a questão da gestão econômica, e um Trump apanhando do judiciário americano sem parar. E, de repente, ele vem e se elege. Será que exageraram na dose de tanto bater no Bolsonaro? Ele virou fermento e cresceu? Eu queria ouvir a sua opinião. Capês, são atualmente 39 ministérios. Na época do governo Bolsonaro eram 22 ministérios. Temos problemas com o aumento da inflação. Preço dos alimentos básicos, então laranja, café, o próprio azeite. Então, o preço nas alturas. A carne, a picanha não veio, né? Pelo contrário, o aumento da carne foi gritante no ano passado. O que mais? Nós temos outros fatores. Pontos de corrupção que vêm surgindo também no governo. Não sei se vocês observaram, mas nos últimos meses, alguns pontos de corrupção no governo têm aparecido, né? Não sei se é o retorno à história. Então, todos esses fatores, sem dúvida, acabam reduzindo a visão do desgaste do presidente atual. E quem surge? Todo mundo vendo a situação que aconteceu no governo Bolsonaro, né? Principalmente com o relacionamento com a justiça. Todo dia tinha alguma situação do executivo e o poder judiciário. Hoje nós praticamente não vemos nenhuma lide forte entre o executivo e o judiciário, comparativamente ao governo anterior. Então, tudo isso, o cidadão médio, ele começa a observar que aquele slogan que existe do governo brasileiro atual, que é a reconstrução, união e reconstrução, não é nem união e nem o Brasil está sendo reconstruído. Pelo contrário, ele tem desabado. Muito bem. Sérgio Zagarino. Nós saímos de um superávit de 50 bilhões, estamos com déficit de 300 bilhões. Pelo menos foi reconstruída a dívida, né? Essa questão econômica já se tornou um grande circo aqui no Brasil, infelizmente. Porém, quem não concorda com a questão ideológica e os pontos de vista do atual governo acaba tendo que do limão fazer a limonada.
É evidente que nós, como brasileiros, ninguém gostaria que o Brasil estivesse passando por esse cenário econômico ruim. De toda sorte, se continuar até o final deste ano e no ano que vem, que é ano de eleição do governo federal, provavelmente o brasileiro não irá compactuar com a má gestão do governo, principalmente na questão da economia. E a pesquisa, ela mostra exatamente o que nós enxergamos. Você vê hoje o ex-presidente Bolsonaro, ele sai às ruas, voo comercial, praia, inauguração, às vezes, de algum aliado político, lota, a população vai atrás. Onde Bolsonaro anda, ele é aplaudido, todos pedem seu retorno. Ele é, sim, o grande líder da direita no Brasil, que aí a gente vai entrar numa outra discussão. O que estão querendo fazer com Bolsonaro é uma covardia. Talvez seja a única forma de fazer com que não tenhamos ninguém com rigidez e capacidade política o suficiente para vencer as eleições. Não tem outro nome. As pesquisas indicam que Michele Bolsonaro, em eventual segundo turno, teria condições de ganhar do atual presidente Lula, mas a verdade é que o povo brasileiro, indignado em 2018, quando elegeu Bolsonaro, que era, na época, um azarão, hoje não é mais. Hoje, em 2025, Bolsonaro é, sim, o grande líder da direita, o homem que conseguiu fazer com que o Brasil entrasse nos trilhos, tivesse superávit, cortasse na pele despesas de gastos absurdos, que, infelizmente, quando ele foi derrotado nas eleições de 2022, a partir de 2023, voltou o Brasil de sempre. Voltou o Brasil com déficit em estatais, voltou o Brasil com emendas batendo recorde, voltou o Brasil ineficiente, voltou o Brasil com a maior taxa e índice de queimadas da história. E aí, eu gosto muito quando o Capês fala, cadê o Leonardo DiCaprio, que se manifestava sempre e agora esqueceu? O Brasil, ele está retroagindo. E a gente quer que ele retroaja, mas sim para o período de 4 anos, quando o Bolsonaro foi presidente. Eu acredito que, em razão do péssimo ano econômico, do pessimismo futuro na economia, em 2026 teremos uma direita forte, hoje liderada por Jair Bolsonaro, que tem uma difícil missão: reverter essa questão da inelegibilidade junto ao Congresso Nacional, que é uma tarefa difícil, mas não impossível. Eu ainda acredito que Bolsonaro será candidato e favorito nas eleições de 2026. Você concorda com ele, meu querido Rodolfo Maris? Eu queria muito escutar o PP antes da minha fala, viu, que a pessoa é verdade. Sei que o PP tem muita coisa pra falar. Eu não tô com essa vontade toda que você tá. Não, eu tô, cara. Eu tô querendo muito escutá-lo. Mas vamos lá, já que você me deu a palavra, eu vou honrar aqui. Eu acho que tem um grande problema na direita, que é justamente isso. A gente se apega ao Bolsonaro, que está inelegível, e não se cria um outro nome, uma outra persona para as eleições de 2026. As pessoas parecem que contam com um milagre da anistia ou com qualquer outro tipo de milagre, cedendo pela Casa dos Poderes, de que ele vai ficar, de que ele vai poder concorrer às eleições de forma legítima em 2026. Ainda não é possível nós afirmarmos isso. E quanto mais a gente prorrogar a ideia de ter um novo líder da direita, maior vai ser o nosso erro em 2026. Você vê o PT fazendo isso? O PT não faz isso, sabe por quê? Porque tem ali no poder o grande líder, que é o Lula. E agora, enquanto isso, a direita vem batendo cabeça. E o que nós não esperávamos da direita vem acontecendo, Capês. Porque, por exemplo, nas eleições aqui para a prefeitura, surgiu Pablo Marçal, se colocando como um grande nome de direita, e a própria direita começou a limá-lo, começou a tirar ele de cena. Ou seja, não tem espaço na direita para um novo líder? Será que a gente vai ficar falando só de Bolsonaro? E até quando? Precisa, sim, a direita precisa levantar um novo nome, porque caso o Bolsonaro continue inelegível, vai ser pouco tempo para se formar um novo líder para o pleito de 2026. Pepe, mas o Jair Bolsonaro ele se reuniu com senadores aliados em um almoço feito no Senado. Os parlamentares do PL e do Partido Novo foram convidados, mas uma ausência foi notada: a do senador Marcos Pontes, ex-ministro da Ciência e Tecnologia de Bolsonaro. A relação dos dois ficou abalada após a eleição para a presidência do Senado, onde Marcos Pontes, que dizem que está com a cabeça na lua, não teve o apoio de Bolsonaro. Após a reunião, o ex-presidente Bolsonaro conversou com a imprensa e celebrou o resultado do último levantamento da Paraná Pesquisas, onde ele aparece vencendo o presidente Lula. Vamos ouvir? Por que eu estou inelegível para a justiça eleitoral?
Foi ter se reunido com embaixadores? Eu me reuni com o traficante do bolso alemão. Igual o Lula fez. Verdade. A outra. Fala uma verdade aí, pelo amor. Porque discursou em 6 de setembro, veio os meios para angariar, falar para eleitor, acabou de se entregar a faixa e fui pro carro do som do cinema e falei pro povo. Isso é motivo de elegibilidade? Ou eles querem negar a democracia e proibir disputar a eleição? Estão com medo do quê? A pesquisa hoje já me dá 5% na frente do Mavinho. Está inclusive, eu estou na Michele, na frente dele. É sinal que ele está derretendo, é incompetente. O povo está sofrendo, está vendo que tem que mudar. Bom. Então, querido Felipe Monteiro, agora você tem todas as ferramentas para fazer o seu comentário. Quando eu estava ouvindo o Zagarino falar, eu fiquei impressionado, né? O governo está indo mal pra caramba, né? E o Lula tem 40% ainda, segundo a pesquisa do Paraná Pesquisa, né? Mostrando claramente que é um líder político, quer goste dele ou não, não é? Então a gente tem que parar com essa babaquice, né? De pegar as questões de uma forma muito emotiva, emocionada, né? O Bolsonaro é um líder monstruoso, assim como Lula. Eu vejo essa pesquisa de uma forma diferente que meus amigos. Essa pesquisa, na minha opinião, retrata claramente que se o Bolsonaro e o Lula estiverem disputando uma eleição, a gente não vai saber o resultado até a última apuração da última urna eleitoral, mostrando que o Bolsonaro e o Lula se retroalimentam, né? O Lula precisa do Bolsonaro e o Bolsonaro precisa do Lula. Então essa pesquisa, na minha opinião, mostra exatamente isso. Não mostra que o Bolsonaro está folgado para ganhar as eleições. Muito pelo contrário, mostra que a polarização vai colocar os dois num estado de guerra, de violência entre a população, violência intelectual, violência de discussão, que não dá para a gente precisar que vai ganhar as eleições. E tem um economista estatístico que eu gosto muito eleitoral, Maurício Moura, que ele fala o seguinte, ele fala que tem uma correlação direta entre aprovação e probabilidade de ganhar as eleições. E ele mapeou um estudo que fala que se você tiver acima de 50% de aprovação no governo, você tem 86% de chances de ganhar as eleições. Se você tiver menos de 50%, né, você tem 23% de chances de ganhar as eleições. Então, Lula vive esse cenário. Então o Maurício Moura precisa entender, ele está pouco preocupado por quem é o adversário político, está preocupado por a questão da aprovação. Se o Lula conseguir chegar a 50% de aprovação, ele tem a probabilidade muito grande de ganhar as eleições. Se ficar abaixo de 50%, como o Bolsonaro tinha em 2022, ele tem a probabilidade grande de 23% só de ganhar as eleições. Ou seja, realmente, aí que está o lado preocupante. E o governo tem um desafio muito grande, na minha opinião, que é o seguinte, os números macroeconômicos não são ruins no Brasil, né? 3,5% de crescimento econômico é um número bom, ainda mais no mundo que tem como regra geral atualmente crescimento baixo, inflação alta e taxa de juros elevada. Então, assim, o nível de desemprego vem caindo significativamente no Brasil. A inflação, quando você pega o patamar da inflação, está em 4,8%. Não é nenhum absurdo, tendo em vista que a meta alta da inflação é 4,5%. Claro, a meta da inflação é 4,5%, mas o valor dos alimentos atinge até 20%. Né? O ovo aumentou 40% só esse ano, óleo de soja aumentou 20%. Então, a população não está vendo no bolso dela os ganhos macroeconômicos que o governo tem tido. Então, o governo tem que endereçar esse problema, tem que resolver a questão da economia, claro, porque a economia, no final das contas, é que mexe com o bolso brasileiro, para o Lula ter uma aprovação acima dos 50% para poder ser competitivo para ganhar as próximas eleições. O problema é que está cada vez mais difícil e cada vez mais curto a prazo de manobra do governo para realmente mudar a política e mudar a economia. Caramba, cara, eles sempre falam mais ou menos a mesma coisa. Eu não entendo nada e no final eu discordo.